Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast Personal Empresário e aqui nós discutimos estratégias e dicas de como lucrar 3 vezes mais trabalhando 3 vezes menos. O tema de hoje é como enfrentar uma gestação durante o personal training. Bom, vamos lá então. Esse é um drama, né, que todo profissional, não só da educação física, mas de qualquer profissão, passa durante a sua vida, né? Em algum momento na, na carreira, a mulher pretende se tornar mãe, né? Então ela já pode ter se tornado uma mãe. Então, se eu estiver aqui falando com alguma mãe personal, com certeza nós teremos aqui alguns assuntos que vão fazer você relembrar o que você passou. E de repente, né, eu espero que e se você ainda pretende, né, você planeja se tornar uma mãe enquanto personal trainer, espero que algumas dicas que eu dei aqui te ajude a trilhar um caminho um pouco mais tranquilo, um pouco mais seguro para a sua carreira e que você consiga voltar o quanto antes na forma que você deseja voltar, porque na grande maioria dos casos as mães têm bastante dificuldade em voltar ao mercado de trabalho por apego, né? Não quer ficar longe do filho, às vezes sente que vai estar mais cansada, não vai conseguir render o quanto renderia ainda não como uma mãe, né, personal e sim somente como personal trainer, tá? Mas a boa notícia, né, ou a notícia que deve tranquilizar qualquer mulher é que isso não é um privilégio só da educação física, toda mãe passa por isso, tá? Em algum momento elas vão passar por esse momento e vão ter que enfrentar essa escolha, né? Que se tornar mãe e profissional ao mesmo tempo. Muitas mulheres conseguem tirar isso de letra, algumas têm um pouco mais de dificuldade, algumas são mais apegadas, outras não, mas é fato que todas passarão, a grande maioria, né, que deseja ser mãe, passarão por essa fase, tá certo? E aí o grande medo, né, na verdade, se vai conseguir manter os alunos treinando ainda na gestação, né, porque algumas mulheres passam mal, tem tontura, tem enjoo, tem azia, né, e isso certamente atrapalha a qualidade da aula dela, tá? E isso é muito caso a caso, só tem um jeito de saber que é você testando, então você vai ter que, durante as aulas, você ter ali, informar os seus alunos que você está gestante, que você vai ter talvez algumas dificuldades durante alguns movimentos, talvez você não consiga demonstrar todos os movimentos, e todo aluno, eu acompanhei várias gestantes durante a minha carreira, inclusive tive várias alunas que eram gestantes, tá? Inclusive tenho ainda, e o treinamento ele acontece super tranquilo, você precisa só limitar ali um pouco da frequência cardíaca, né? E claro, você não vai também colocar o seu aluno para fazer uma parada de mão, você vai evitar algumas coisas que colocam a pessoa em risco, né? Mas no geral, tanto para o aluno, a aluna gestante, quanto para o personal gestante, né, a personal gestante, não tem grandes dificuldades ou grandes problemas para lidar com isso. Claro que é só um mal-estar geral que deve, né, irá acontecer na grande maioria dos casos. Tá? Mas a grande dificuldade, o grande desafio da profissão de educação física como personal trainer é se ela vai conseguir manter os ganhos dela, né? Se ela vai conseguir manter a renda dela estável durante a gestação e logo após, né, logo após o parto, no período de amamentação, que é onde ali o bebê precisa de muito contato com a mãe, tá certo? E a gente sabe que esse é o drama da grande maioria das personagens do Brasil e do mundo, né? Que se veem aí de repente com a renda muito diminuída, né? E uma grande dificuldade de voltar ao mercado de trabalho e ter a sua independência financeira, tá certo? Então a ideia dessa aula de hoje é a gente discutir aqui algumas estratégias de como a gente consegue lidar com isso e a grande palavra, né? O melhor recado para isso é o planejamento. Quanto mais você se antecipar ao fato desse planejamento da gestação, melhor para você. Tá? Então você precisa entender o quanto você consegue guardar de dinheiro, se você vai ter uma rede de apoio, sim ou não. Então tudo isso influencia, tá certo? Então vamos aqui a alguns fatos. Então, o primeiro fato, como eu falei, é como que você vai conseguir manter a sua renda, né? Essa é a grande dificuldade, essa é a grande dúvida, né? E o grande desafio. Como é que você consegue manter a sua renda? Né? Como é que você vai conseguir manter o sustento da sua casa? E se seu bebê não é o primeiro, é o segundo? E aí? Você tem um filho para criar e você, de repente, é a mãe solteira, como é que você vai lidar com isso, né? Então, existem vários caminhos
E a gente vai falar sobre isso aqui também. Então, a primeira forma de você se organizar, se planejar, é, na verdade, provisionar caixa, tá? Então, você deve analisar, se você não faz isso ainda, é importante que você analise, coloque crie uma tabela no Excel, ou que você use ali algum controle que você tenha financeiro de quanto você fatura todos os meses. A gente sabe que existe uma variação aí, né, durante todos os meses na carreira de um personal trainer, em torno de 20%, que é o quanto entra de aluno, quanto sai de aluno, se o mês é maior, se o mês é menor. Eu não sei como é que você cobra isso, você cobra por aula, cobra mensal, tá? Mas é importante que você entenda quanto você fatura hoje. É importante que você entenda qual é o seu gasto hoje. Se você não faz ainda esse controle, eu recomendo que você faça isso o quanto antes, tá? Mesmo que você não esteja gestante, esteja assistindo essa aula, é importante que você tenha controle exato de quanto você ganha e quanto você gasta. Só assim você vai conseguir executar a tarefa que eu vou te passar agora, que é reservar em torno de 30% do seu salário para um fundo de reserva, tá? O fundo de reserva é um termo já bem conhecido, né? Não só na educação física, mas em todos os setores, em todas as profissões, tá? Você vê isso muito quem mora em prédio, você vai ver lá que no condomínio existe ali uma descrição de fundo de reserva, que é na verdade uma caixa de reserva, um colchão financeiro para qualquer emergência que o prédio venha a ter. Então, se o prédio que você mora, de repente, estoura um cano no andar que vai prejudicar todos os andares de cima ou abaixo, algo do tipo, se você for recolher dinheiro na emergência, você talvez não consiga arrecadar todo o dinheiro para isso e o prédio vai ter problemas maiores ainda. Então, o que o prédio faz? Ele reserva um caixa, ele vai cobrando antecipadamente um caixa para que fique como emergência para algum eventual problema. E você, como personal trainer, que depende do seu dia, da sua hora, da sua aula para ganhar dinheiro, você tem que ter uma reserva, tá? Então, eu estou usando aqui o exemplo para mulheres gestantes, né, para personagens gestantes, mas isso serve para qualquer pessoa que em qualquer profissão. É importante que você tenha um caixa de reserva e que você não mexa nesse dinheiro. Ele é um caixa de reserva, ele tem a função de reserva para um eventual problema. Tá? Se você tiver que usar esse caixa de alguma forma, você sabe que você precisa repor ele o quanto antes. Tá? Os caixas de reserva são feitos para serem usados em emergências, mas não é qualquer emergência. Né? Se você quer trocar de carro, você vai usar um caixa desse. É um caixa para realmente uma situação aí de vida ou morte ou uma situação de emergência financeira que você venha passar. Tá certo? Então o melhor caminho é você, primeiro, entender o quanto você ganha, segundo, o quanto você gasta, o quanto você precisa guardar. A minha recomendação é que você guarde 30% todos os meses. Então, se você está começando hoje, você acabou de descobrir que está gestante, você tem aí 9 ou quase 9 meses para guardar 30% do seu salário. Se você fatura hoje 10 mil reais, 30% equivale a 3 mil reais por mês. Durante 9 meses, você vai ter um caixa aí de 27 mil reais. 27 mil reais é praticamente 3 meses de trabalho seu, sem que você tenha trabalhado um dia sequer. Então, é uma ótima forma de você guardar dinheiro. 3 meses geralmente é o tempo que você fica mesmo, né, pós-gestação, para conseguir voltar já ao mercado de trabalho, caso você queira. Você pode guardar mais? Pode. Quanto mais você puder guardar, melhor. E aí você vai ter mais tempo de segurança. Tá, mas aí, Wesley, beleza, eu guardei aí 30% de salário durante 9 meses, acumulei lá meus 27 mil, quase 30 mil reais, e daqui 3 meses, quem me garante que eu vou ter os meus alunos de volta? Porque certamente você está usando um caixa de reserva, mas não garante que você vai ter aluno de novo. E aí, o que eu faço? E aí existe um segundo caminho, que é você criar aí uma rede de apoio, não só familiar, né? Que a gente sabe que existe essa rede de apoio familiar para ajudar a cuidar da criança, tá? Que é um caminho também. Caso você não tenha, você vai ter que contratar alguém para isso, ou colocar o seu filho ou sua filha numa creche, né? Que muitas mães não gostam disso, né? No berçário, se sentem ali incomodadas em deixar ali a sua cria, né? Com outras pessoas que nem conhece. Eu sei disso porque eu já passei isso em casa, né? Minha esposa enfrentou uma gestação também, tinha que voltar ao mercado de trabalho e ela não sentiu. A gente visitou alguns berçários e ela não gostou, não sentiu a vontade de deixar lá e sabe que isso
é uma realidade, né? Mas como é que a gente pode fazer isso? Então, existe um caminho que é pouquíssimo explorado e eu vejo que pode ser uma ótima ferramenta como segurança para as personagens. Imagina que você tem ali várias amigas personagens que também pretendem engravidar. Isso geralmente, por incrível que pareça, parece que acontecem no mesmo período, né? Como um engravida, a outra também engravida, parece que é uma coisa combinada e a maioria das vezes não é combinada. Você pode, de repente, criar uma parceria, não precisa ser com várias personagens, pode ser uma ou duas personagens que são mais próximas a você, e vocês vão, de repente, que pretendem engravidar, né? E vocês podem conversar entre vocês para que exista uma troca, né? Então, você vai definir que você vai engravidar no próximo período, ou que você está tentando engravidar, e aí você vai já meio que deixar uma personal como segunda opção para o seu aluno, e você vai informando o seu aluno que existe uma personal que vai tomar conta dele durante a sua ausência aí no período pós-parto. Tá? Essa personal ela pode simplesmente cuidar do seu aluno e receber pelas aulas que ela der para ele, né? Seguindo o mesmo modelo, o mesmo protocolo, o mesmo método que você usa, né? Acho que é importante que isso aconteça para que não haja aí não acredito que seja um roubo de um aluno, porque ninguém rouba ninguém, mas é importante que exista uma linha de treinamento e que essa sua personal siga a mesma linha, tá? Então, tendo essa parceira, né, essa personal parceira, como um backup, ela pode tanto receber pela aula e manter o aluno para você, e você vai simplesmente usar o seu caixa de reserva, e quando você voltar ativa, esse aluno volta para você para que você ganhe novamente ali, né? Tenha novamente a sua receita. Ou você pode combinar com a sua amiga personal da seguinte forma: olha, a minha proposta para você é que para que você não tenha custo, eu pago aí o seu deslocamento, pago a taxa da sala aqui que você vai dar aula de personal, por exemplo, mas a renda do aluno você me passa. Quando for aí a sua vez de engravidar, eu faço isso para você também no seu próximo, num aluno que você tem ali também. Tá? Então essa parceria ela pode existir. Claro que em alguns casos pode funcionar, pode não funcionar, né? Existem alguns ajustes que precisam ser feitos, mas existe uma troca, né? Como se fosse usando o princípio da reciprocidade, né? Você ajudou alguém, então você também ganha crédito para você também ser ajudado em algum outro momento. Tá? Isso garante que o seu aluno estará lá, estará próximo a você, né, seguindo uma recomendação de uma pessoa que você conhece, que é um personal que trabalha com você, né, ou um personal ou uma personal, e quando você voltar, você conseguir voltar, você vai ter o aluno ali também. Essa opção de reciprocidade, onde o aluno paga para você ao invés de pagar para ela, é um ótimo caminho, porque vai manter a sua renda e você vai usar pouco do seu caixa de reserva. Tá? Claro, sabemos que talvez alguns alunos não aceitem essa condição, mas desde que você trabalhe isso na cabeça do aluno e faça entender que se ele gosta tanto de você assim como personal, ele vai entender que você precisa também ter o seu tempo para criar seu filho, etc. Tá? Esse mesmo caminho também serve para outros recursos, né? Caso você queira de repente viajar. Então você quer sair de férias, né? Todo mundo precisa de férias em algum momento da carreira. E o seu aluno entende isso, e se você colocar um outro personal no lugar para dar aula para ele, mesmo talvez ele não goste muito da aula, mas que que ele consiga se manter ativo, ele vai entender e ele vai gostar ele vai sentir útil, né? E importante em te ajudar de outra forma aí, não só financeiramente, para te ajudar mantendo também o seu trabalho funcionando. Tá certo? Essa é uma ótimo recurso aí. Um outro caminho, que eu acho que é o melhor caminho de todos, na verdade, que claro que depender de favores, de amigo, pode ser uma excelente forma, mas de repente você não tem tanta intimidade, né, para ter essa troca de serviço entre personagens, né? Eu não sei em qual situação você se encontra hoje, se você está numa cidade grande, numa cidade pequena, se trabalha numa academia grande, uma academia pequena, se você tem muitos amigos ou não tem. Então, existe um melhor caminho, que é o caminho, na verdade, da independência, né? Que é o melhor caminho que eu acho para a nossa carreira de personal trainer, né? A gente sabe que a nossa carreira ela tem a gente chega no topo muito rápido, né? Então a gente se forma e automaticamente a gente já está ali, já vira personal trainer e você chega no topo muito rápido e você está ali tendo que lidar com várias funções que até então você não tinha, né? E aí você vira personal trainer e você se vê dando aula por 5, 10, 15 anos, né?
e parece que você não enxerga aí uma saída, né, uma evolução dentro da sua carreira, tá? Então eu acredito fortemente que você deva refletir sobre a sua carreira e que você tenha dentro do seu leque de opções, que é sempre importante você ter uma meta de carreira, né? Quando você entrou na faculdade, você entrou com o intuito de conhecer um pouco mais sobre alguma matéria, alguns esportes. No meio do caminho você vai se apaixonando por alguma matéria ou outra e você vai descobrindo qual que é realmente a sua aptidão dentro da carreira, da área, né, de educação física, né? E aí quando você se forma, você já quer ser um personal trainer, você se torna um personal trainer e você vai buscando cursos para evoluir, né, para chegar, se destacar como personal trainer, ter os melhores clientes, e aí você começa a ter, começa a ser reconhecido por isso, né, começa a ser reconhecido financeiramente também por isso, você começa a conquistar coisas, comprar sua casa própria, seu carro próprio, começa a conhecer o mundo, viajar, começa a comprar coisas que você quer e tal, mas chega uma hora que você fica pensando, será que eu vou ficar sempre nesse mesmo ciclo, né? Vou ter que dar sempre dar aula para os meus alunos, tipo, eu vou sempre fazer a mesma coisa? E aí vem eu quero te dar aqui uma saída. Existe sim uma saída que vai servir tanto para uma carreira de um personal trainer, é, ou de uma personal trainer que pretende engravidar, né, ter uma gestação, que é montar a sua própria academia. Tá? E as pessoas acham que às vezes montar uma própria academia é uma coisa de sete cabeças e não é. Existe um processo, tá? Um processo que te ajuda a chegar lá. Você pode tentar fazer isso sozinho, né? Você pode ter mais dificuldade sozinho, mas se você tendo aí um guia, você vai deixando o caminho mais fácil, tá? Montar a sua própria academia é uma coisa que vai te garantir independência. Então imagine que agora essa rede de apoio que você tenha, que você teria, né, com um personal, alguns personagens, amigos, né, do seu convívio, você terá agora colaboradores, tá? Que você certamente não precisa pedir favor para ele, né? Você está pagando aquela pessoa para poder estender o seu trabalho. Ele é um funcionário e de certa forma você vai ter personagens ali que trabalham para você que inspiram em você. Então, quando você decidir, né, engravidar, por exemplo, você pode fazer aquele mesmo planejamento que eu te falei de 30%, né, caso você tenha essa receita dentro da sua academia, você tenha um Prolabore, algo do tipo, mas você pode também ter essa rede, né, de professores que trabalham para você. Se você não tem professores que trabalham para você e você já tem a sua academia ou você pretende montar uma academia, é importante que você crie a sua equipe. Tendo a sua equipe com a sua identidade, fica muito mais fácil, porque a partir de então você pode sair de licença, maternidade, né? Você pode levar o tempo que você quiser para voltar, porque as pessoas estarão lá fazendo o trabalho delas, né? Claro que você pode e deve supervisionar esse trabalho, lógico, mas aí você a partir de então você não terá que dever favor para ninguém, né? Você tem ali uma equipe, uma academia que vai trabalhar por você em algum momento e você pode focar nas coisas que são mais importantes para a gestão da academia. Então, tanto gerenciar a caixa, o quanto entra, o quanto sai, controlar os treinos, né? Ver como é que os treinos estão sendo aplicados. Você passa a se tornar uma supervisora dentro da academia. Tá? Não quer dizer que você deve fazer isso para sempre, né? Quando você conseguir voltar, é importante que você dê as aulas, não, talvez não todas as aulas, mas é mais uma vantagem de ter uma equipe, tá? A equipe vai trabalhar por você e você vai conseguir ter um pouco mais de liberdade e isso não vai afetar o seu ganho, né? Você não vai ser tão afetado pela pela falta de disponibilidade de tempo, né? Se você não tem uma academia ou não tem uma rede de apoio, como eu falei anteriormente, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que voltar o quanto antes para o mercado de trabalho para poder manter a sua renda. Então imagine que esse é um problema simplesmente das pessoas que não se organizam. Tendo uma academia, uma rede de apoio, tendo ainda mais um fundo de reserva, você vai ficar tranquilo e vai conseguir manter o seu ganho aí. Bom, legal. Então a gente já chegou à conclusão que existem esses três caminhos, né? Você pode guardar a caixa, você pode ter essa rede de apoio e você pode ter uma rede de apoio que você contrata, que no caso é ter a sua equipe dentro da sua academia. Essas são as minhas recomendações. E agora a gente vai responder aqui algumas perguntas, tá? Que eu recebo diariamente sobre esse tema. Então, antes de fazer qualquer live sobre qualquer assunto, eu posto isso de alguma forma nas nossas redes sociais. E eu recebo aí perguntas que são bem pertinentes. Eu seleciono algumas, claro, bem pertinentes ao tema, tá?
Então acho que isso vai funcionar bem agora. Eu vou fazer uma sessão de perguntas e respostas e isso vai dar mais embasamento para o que eu estou sugerindo para vocês aí. Tá? Então vamos lá. Então vamos lá. A primeira pergunta é: como é que você chegou nessa conclusão? Tá, legal. Então como é que eu cheguei nisso? Bom, a minha esposa passou por uma gestação, né, há 5 anos, 6 anos atrás, e agora a gente está passando por outra. Nesse exato momento a gente está passando por outra gestação, até por isso surgiu esse assunto aqui dentro desse canal. Então, basicamente eu tenho uma experiência de caso, a gente vivenciou isso. A minha esposa também é personal trainer e teve esse drama aí durante a carreira dela, onde ela não ia ter uma receita diminuída dentro da carteira de clientes dela, tá? E de certa forma ele também sobrecarregaria da minha parte, como a gente é um casal, a gente divide as contas de casa, então se ela tem uma receita menor, isso acaba impactando mais ainda o nosso faturamento no total, tá? Então a gente passou por isso, nós vamos passar por isso agora, né? Minha esposa está grávida, então a gente já começou a provisionar um pouco de caixa para que a receita dela não seja diminuída. Mas nós temos aí, nós não temos hoje a segunda opção, que é uma rede de personagens parceiras, né? Mas nós temos a nossa academia. Então a nossa academia roda hoje, né, com o auxílio de professores, sob a minha orientação, sob a minha supervisão, né, sob a supervisão dela também, e ela vai conseguir ter uma gestação tranquila, ela pode voltar no tempo que ela precisar voltar, tá? E a gente vai conseguir manter o nosso ganho da mesma forma. Então esse é um ótimo caminho e é a forma que eu cheguei, porque eu vivenciei e vivencio isso até hoje, tá certo? Então a próxima pergunta, vamos lá. Por que fazer isso é importante? Porque tá na cara que isso permite que a mãe seja mãe, né? E ela pode ser mãe em tempo integral no tempo que ela precisar, tá certo? Então, nos horários que o bebezinho dorme, caso ela também já esteja descansada, ela vai conseguir administrar à distância e as coisas acontecem. Então, é a forma mais segura, financeiramente, a forma que funciona melhor. Ela não vai perder aluno para ninguém, para nenhum outro personal de repente, porque está dentro da academia dela, que sob a supervisão dela. Isso dá a chance de outros professores também evoluírem tecnicamente, porque terão mais aulas para dar, né? Vão ter mais contato com mais alunos. O professor em si vai se sentir muito mais reconhecido como voto de confiança, de deixar os alunos na mão dele. Então, tudo isso é bom para você e bom para o negócio também, no caso da sua academia. Então, isso é importante por ver esses vários motivos, tá certo? Bom, e se eu não quiser ter uma equipe? Bom, se você não quiser ter uma equipe, né, ou não quiser montar a sua academia, então você precisa ter muito dinheiro guardado, tá? Muito dinheiro guardado e um pouco de sorte também, ou muita sorte, porque se você não tem dinheiro guardado e você demora de repente 1 ano para voltar para o mercado de trabalho, eu acredito que o seu aluno não vai te esperar. Por mais que ele goste muito de você, ele não vai te esperar. Ele quer treinar. Ele entende o seu momento, mas é uma escolha que você fez, né? Então a vida é feita de escolhas. Se você escolheu passar por uma gestação e ter essa gestação no momento que você estava ali dando aula para o seu aluno, você fez uma escolha em, teoricamente, possivelmente, abandoná-lo. E no melhor sentido da palavra abandoná-lo, tá? Você deixou ele de alguma forma, você fez uma escolha. Então, por que o aluno também deveria ser o seu aluno pelo resto da vida, não é verdade? Então, se você não quiser montar uma equipe ou não quiser ter uma academia, você vai ter que passar por esse drama, né? Que toda mulher profissional, né? Que tem que passar por algum momento na vida, deixar de trabalhar, ou deixar de trabalhar por um tempo, ou deixar de trabalhar por um período, para conseguir cuidar dos seus filhos, né? Isso também pode acontecer com o homem, tá? Mas assim, geralmente é a mãe que acaba ficando com o filho, né? E tem aí tem a vida dela mais parada, né? Tipo, freada por causa da gestação, porque o filho ele depende da mãe, não depende do pai para viver, depende mais da mãe, ele precisa mamar, precisa, né, dos cuidados. Não quer dizer que o pai não possa e não deva ajudar, como eu ajudo também, mas é importante que acaba ficando um pouco mais na responsabilidade da mãe dela, da mãe da criança, né? Tá certo? O que vale mais a pena? Montar uma equipe de personagens ou ter uma academia? Bom, eu falei isso, né? Montar uma equipe de personagens vai
você tem alguns riscos, né? Então, quando você monta uma equipe de personal, você vai ter que, primeiro, ser muito alinhado com aquele personal, e você sabe que cada um tem o seu estilo, então você vai ter que alinhar muito bem. Você vai ter que dar uma fiscalizada, porque você tem que garantir que o seu aluno está sendo bem cuidado da forma que você gostaria que ele fosse, ou que está seguindo o seu método. Né? Existe um risco do seu aluno gostar mais do outro personal, ou gostar mais da abordagem, ou se de repente o seu aluno está precisando já de uma desculpa para poder mudar de personal. Existem vários cenários. Ou às vezes você acha que conhece aquele outro personal e ele pode de repente oferecer cobrar menos, né? Coisas que a gente já viu por aí a rodo, né? Isso acontece em academias, imagina em personagens, né? Personal que de repente tem pouco aluno, ele pode chavecar, entre aspas, o seu aluno para poder ter ele como aluno, então pode cobrar menos, tá? Então isso pode acontecer caso você não escolha muito bem a sua rede de personagens, né? E academia, não ter academia, né? E ter academia, o que vale mais a pena, né? Você montar a equipe de personagens ou uma academia? A academia é tudo aquilo que eu te falei, que você tem mais segurança, porque você não tem um aluno roubado de forma nenhuma, o aluno vai estar dentro da sua academia ainda. Quando o seu aluno contrata a sua academia, ele está contratando a sua academia, onde você dirige as coisas lá. Mas não necessariamente é só a sua aula que ele vai frequentar, tá? Aliás, não é nem o ideal que ele frequente só a sua aula, é importante que ele tenha um leque de opções de professor, porque cada professor tem um ponto de vista, cada professor tem ali um olho para algum tipo de movimento, vai conseguir dar um feedback diferente para o seu aluno. Às vezes você é muito técnico, o outro professor vai adequar um pouco mais a linguagem para o aluno, ele pode usar outros recursos para fazer o seu aluno evoluir, e isso é bom para o aluno. Não quer dizer que um personal é melhor que o outro, mas só quer dizer que a abordagem é diferente, e é importante que você tenha isso na sua equipe. Tá? Então, se eu puder escolher, eu escolho a academia 100% das vezes, tá? Mas a rede de personagens é um bom caminho também. E você pode até experimentar isso antes de você ter a sua própria academia. Você pode tentar testar como é que vai ser esse encontro, essa troca de personagens, tá certo? Vamos lá, próxima pergunta aqui. Bom, vamos lá. Por onde eu posso começar? Interessante. Vamos lá. Bom, para começar qualquer tipo de parceria com o personal, primeiro você tem que ter um vínculo, né? Então é importante que você tenha um vínculo, que você conheça os personagens, que você já saiba o histórico dele como professor, qual a certificação ele tirou, né? Como é que ele treina, é importante você olhar isso também, né? Como é que ele se alimenta, a forma que ele lida com os alunos dele. Então você tem que dar uma filtrada. E você tem que dar uma espécie de uma entrevistada naquele personal. Você tem que olhar ele como se você fosse querer contratá-lo. E você tente contratar pessoas que parecem com você, tá? Não fisicamente falando, mas que parecem com você na visão de mundo aí, como eu sempre falo, tá certo? E na academia, caso você queira montar uma academia, existe um processo, tá? Até que a gente pode falar nas próximas aulas, a gente fala sobre isso, né? Acho que o intuito desse canal é ajudar mesmo. E existe um processo guiado, né, que é importante para que você monte a sua academia. Você precisa saber primeiro definir como é o seu produto, o que você quer oferecer, qual público você quer atender, qual local você deve escolher, quanto você pode cobrar, quanto você deve cobrar, quanto você precisa cobrar, se você vai usar um marketing interno ou marketing externo, se você vai investir mais em rede social ou mais em mídia física, como contratar e treinar professores, como contratar e treinar time de vendas, né? Como você vai tocar a administração do dia a dia na sua academia, como serão as aulas experimentais, ou a primeira aula que você vai dar para o seu aluno, tudo isso existe um guia, tá? Que a gente vai falar em breve sobre isso também, mas existe um caminho para você seguir e montar a sua academia, tá? Não existe hoje no fitness melhor investimento do que ter a sua própria academia, porque isso te dá liberdade de tempo, te dá liberdade financeira, né? Te dá liberdade geográfica, você pode trabalhar, você pode montar uma academia em qualquer lugar que você queira morar, porque existe basta que você observe bem como é o trabalho naquela região, tá? Então, montar a academia é um ótimo caminho para você dar um passo a mais na sua carreira, tá certo? Vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá. Onde é que as pessoas erram nisso? Bom, elas erram basicamente no planejamento, tá? Em tudo que você erra na sua carreira é basicamente planejamento. Quando você é muito impulsivo,
você acaba errando alguma fase, tá? Então, tudo na nossa vida se reduz, né, ou traduz em planejamento. Se você não planeja nada que você faz, você vai ter dificuldade para gerenciar tudo na sua vida, tá? Então, primeiro, planejar, né? Antes de planejar, na verdade, você precisa primeiro entender, analisar a sua vida hoje, como está, né? O que você faz hoje, o que você se vê fazendo daqui a tanto tempo. Daqui a 10 anos, por exemplo, se vê dando aula daqui a 10 anos, daqui a 15 anos você pretende estar dando aula ainda? 20, 30 anos? Você conhece algum personal que é personal há 30 anos? São poucos, né? Por que será que acontece isso? Tá? Muitos não estão mais nativos porque ou desistiram da profissão ou criaram algum negócio, né? E estão tocando aquele negócio. Pode ser um negócio dentro da área ou fora da área. Mas se você escolheu educação física é porque você gosta dessa área, então eu recomendo que você tente explorar mais, né, as possibilidades dentro da área de educação física, tá certo? Então, as pessoas erram basicamente ao não analisar a vida delas atual, como é que elas pretendem estar daqui a tanto tempo e como elas devem planejar a vida delas também. Então, planejamento é o que você deseja, qual é a sua meta de vida, qual é a sua meta profissional. O que você faz hoje que te leva àquele ponto? Ah, não faço nada que me leva àquele ponto. Então você está errado. Então você precisa parar, realinhar e começar a trabalhar com coisas diferentes, fazer coisas diferentes que te levam a objetivos diferentes. Fazendo a mesma coisa que você faz hoje não vai te causar um resultado diferente, a não ser que você tenha muita sorte, caia algo no seu colo e você tenha a sorte disso acontecer, como ganhar na Mega Sena, por exemplo. Quem sabe que é raríssimos casos que acontecem. Tá certo? Então as pessoas erram quando elas não planejam e não entendem como o estado está e não planejam onde e como elas querem chegar lá. Vamos lá, próxima pergunta. Bom, vamos lá. Qual a melhor dica para que as mães as recém-mamães, né, possam voltar ao trabalho com calma? O melhor caminho que as mães possam voltar com calma é ter toda essa rede de apoio que eu já falei. Então, quanto mais rede de apoio você tiver, seja ela como personal, seja ela como seu fundo de reserva, que também é um apoio, né, ou que você tem a sua academia, você consegue voltar com mais cautela porque você já vai ter segurança no seu retorno e você mantém você vai ter a segurança financeira para isso também, tá? Vamos ver aqui mais. Deixa eu escolher uma pergunta aqui. Ah, legal, isso é bacana. Bom, é uma pergunta, o tanto quanto eu não sou mãe, né? Eu sou pai, mas achei interessante colocar aqui também. Quais habilidades eu vou ter a mais quando voltar ao mercado de trabalho? Olha, experiência de caso de novo, né? A minha esposa, ela ganhou milhares de novas habilidades que ela não tinha antes de se tornar mãe. Então, ela se tornou uma pessoa multitarefa, né? Toda mulher é multitarefa, mas ela se tornou uma pessoa mais multitarefa ainda, porque lidar com uma criança que não fala, só chora, e você tem que adivinhar o que ela quer, você precisa ter ali rapidamente opções para poder atender essa criança. Então, toda mãe, quando volta para o mercado de trabalho, ela volta com muito mais foco. Por quê? Porque ela voltou porque ela quer voltar para o mercado de trabalho. Ela não voltou porque ela precisava voltar para o mercado de trabalho, tá? A grande maioria volta porque quer voltar, tá? Porque ela quer sentir útil, além de ser mãe, ela não quer ser só mãe, ela não quer ser somente mãe, ela quer ser uma profissional reconhecida e ela quer ser mãe também. Tá? Então, a mãe que volta para o mercado de trabalho, ela consegue entregar 150% do que ela entregaria anteriormente, porque ela vai valorizar muito mais o tempo dela, ela vai aprender a ser muito mais eficiente com o tempo que ela tem. Tá? Ela vai conseguir selecionar melhor as funções, né? Ou priorizar melhor as funções do dia a dia, porque ela sabe que para cuidar de uma criança você deve priorizar alguns assuntos, né? Então o resto você vai meio que adequando no meio do caminho. E quando você volta para a carreira, você vai conseguir também, certamente, entender melhor o cenário de como as coisas acontecem, né? Como você deve selecionar as ações que você precisa fazer e etc. Então, ser mãe te ajuda a ser uma melhor profissional, sim, porque você vai ter ali um estágio intenso
de como lidar com tarefas urgentes e menos urgentes, tá? Então acho que esse é o melhor, essa é a única, essa é a resposta que eu posso dar, como eu não sou mãe, sou pai, de observação. Tá certo, galera? Então eu espero que essa aula tenha sido proveitosa. Acho que foi um papo interessante, tá? O grande ponto, fechando essa aula, o grande ponto para que você consiga ter sucesso na sua carreira, sendo mãe ou não sendo, é o planejamento. Você precisa parar, alinhar, olhar para a sua vida e entender para onde você quer ir. Nesse caso, nessa aula era você pretende engravidar, né? E ainda pretende estar no mercado de trabalho. Você precisa se planejar, ter o seu caixa, ter uma rede de apoio não só familiar, uma rede de apoio profissional para que você consiga ter esse bate-bola e essa troca, mantendo o seu aluno rodando, né, treinando, e você tenha também essa possibilidade de ter a sua própria academia, tá certo? Ah, mas eu consigo montar uma academia em 9 meses? Consegue, tá? Eu te garanto que você consegue montar uma academia em 3 meses no máximo, tá? Depende do quanto você dedica a isso e quanto você quer isso. Então, se você é uma gestante, comece agora a planejar a sua academia. Por que não? Não precisa ser uma academia enorme, pode ser uma academia pequena, mas é uma academia que precisa ter a sua cara, tá? E que esteja muito bem alinhado com o que você quer. Então, o melhor caminho para a nossa carreira como personal trainer é ter a própria academia, ter a sua própria equipe, a equipe que seja a extensão da sua carreira e a extensão de como você atende os seus alunos, tá certo? E aí, a partir daí, você deixa um legado. Você não tem você não é uma pessoa só, você torna uma equipe, você atende muito mais pessoas e você consegue estender o seu trabalho a todo mundo, tá certo? Então, eu espero os comentários de vocês. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, mande pra gente. A gente sempre quer trazer conteúdo aqui de qualidade para engrandecer a nossa área e a nossa carreira, tá certo? Até mais, valeu, abraço.